texto em Mateus, não precisa abrir, capítulo 5, no versículo 9, diz assim: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Primeiro, recebendo as instruções do Senhor e praticando a palavra de Deus, porque muitas vezes nós nos preocupamos porque não entendemos parte da Bíblia ou algumas coisas na Bíblia. Nós nos preocupamos com isso e verbalizamos, falamos, mas eu não consigo entender. Mas muitas vezes nós deixamos de praticar o pouco que nós conhecemos, não é verdade? Não conheço, mas muitas vezes deixo de nos apegamos em dizer que nós não conhecemos, mas esquecemos de praticar o pouco que conheço. Valorizamos o não, deixamos de valorizar aquilo que conhecemos, de colocar em prática aquilo que conhecemos. Guarda isso no teu coração. Não importa o quanto você conhece da palavra de Deus, importa que você precisa praticar o pouco que você sabe. O pouco que você sabe, isso que é o importante. Então eu quero levar você a pensar sobre um título que tem como base a tua caminhada cristã. Digo cristã porque eu e você recebemos essa informação, ou essas informações. Então isso é para mim e para você, que diz assim: construa pontes e não abismo. Esta mensagem eu preguei ela há uns 8 anos atrás, lá no Jabaquara. Construindo pontes e não abismo. Quem sabe aqui o que é uma ponte? E para que ela serve? Para pegar pessoas que estão do outro lado, encurtar o caminho para chegar deste lado de cá. Aonde não tem ponte, seja num vale ou num rio, as pessoas precisam caminhar muitos quilômetros para sair daqui e chegar aqui. Então a ponte, ela tem esta função de facilitar a vida da pessoa. Ao contrário do abismo, que ela vai pegando a pessoa e levando ela à destruição. E a Bíblia menciona que um abismo ele chama outro abismo. Um problema, uma dificuldade, um pecado não confessado, ele leva a pessoa a outro pecado. O pecado da mentira, por exemplo. Tem pessoa que tem o hábito de sonegar a verdade. Então ela precisa contar uma inverdade para encobrir uma outra inverdade. E assim a pessoa vai caminhando, construindo abismo. O problema é que quando se constrói uma ponte, não é só para a pessoa, é para todas as pessoas atravessarem aquele rio ou aquele vale, facilitar a vida de muitas pessoas.
ao contrário do abismo. A pessoa ela não vai só construindo aquilo para ela, ela vai envolvendo outras pessoas a chegar próximo dele e muitas vezes levar ele a cair no abismo que eu cavei ou construí. E aí existe inúmeras maneiras de nós construirmos ou cavarmos abismos. E não, o tempo talvez não nos permite mencionar todos, mas parte dele nós vamos entender hoje. E o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração, fazer você lembrar que você já construiu muitas pontes, muitas, importantes, sobre a vida de pessoas, mas também Ele vai te lembrar que você já cavou muito abismo na vida das pessoas, e as pontes construídas, elas são para louvor de Deus, ao contrário do abismo, precisa então de uma reparação. Você quer ver uma coisa? Para você entender, quando alguém da família está doente, é só ele que sofre? Não, toda a família sofre, toda a família se preocupa, toda a família ora, busca, leva no médico, compra remédio, porque o sofrimento não é só do enfermo, é de todos os que estão em volta, de toda a casa, de toda a família. Sim ou não? Você quer ver uma outra coisa? Quando alguém da família cometeu um delito e ele foi condenado a passar ali um tempo na prisão, é só ele que sofre? Toda a família sofre. Toda a família, todos os envolvidos ali diretamente sofrem. Não é só a pessoa que cometeu o delito, toda a casa está envolvida agora neste sofrimento, porque é uma pessoa querida da família, em quem nós nos preocupamos, enfim. Mas o abismo que uma pessoa da família construiu com a sua atitude ou com as suas atitudes, ela leva toda a casa a chegar na beira do buraco e leva toda a família ao sofrimento. Então o que precisamos fazer? Fazer o caminho inverso para tampar esses abismos que ao longo dos dias fomos cavando. Precisamos fazer o caminho inverso. E como é que eu faço o caminho inverso? Primeiro, eu tenho que entender que eu fui protagonista daquilo. Se eu não entender, vai ficar difícil de eu aceitar a correção, porque eu acho que eu não tenho culpa, foi um acaso. E na vida do crente não existe acaso. Guarda isso no teu coração. Não existe acaso. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Quando Jesus vai para a cruz, aí você pode pensar assim: então eu estou frio. Quando Jesus vai para a cruz, me ajuda os doutores aqui, ele leva com ele um habeas corpus, é isso, né? Está aqui o seu alvará de soltura. Quando Jesus vai para a cruz, ele leva com ele, essa palavra não fala, ele leva com ele o habeas corpus, a condenação que existia sobre a minha e a tua vida, ele leva com ele.
o magistrado, o Senhor, justo juiz, dá alívio, habeas corpus daquele que se arrepende. O alvará de soltura da prisão através do pecado, da escravidão que Satanás imprime sobre uma pessoa. Então o habeas corpus é o alvará de soltura, e pela fé existe um alvará de soltura sobre a tua vida hoje, em o nome de Jesus Cristo. O alvará de um habeas corpus de libertação. É para isso que você veio aqui. Então você vai levar contigo o habeas corpus. Atos capítulo 16. Abre a sua Bíblia, sua palavra. Atos capítulo 16, versículo 23 em diante. Se você for achando, no momento que você for achando, você pode adorar ao Senhor. Amém? Você está comigo aí? Amém? Vamos ficar de pé para ler esse texto, em reverência àqueles que puderem, é claro. Não é uma regra. Eu não posso, não tem como. 23 diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os seus vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Até aqui. Podeis assentar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor já fez, amigo. Obrigado pela tua presença. Pai, esta é a tua palavra e esta é a tua igreja. Dá-nos espírito de revelação, Senhor, neste momento, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Que não haja nenhum roubo de mente e nada que possa atrapalhar esse tempo que o Senhor quer nos libertar. Em nome de Jesus, amém. Então, aqui o texto está dizendo que havia dois homens que estavam presos, Paulo e Silas, e junto com eles é mencionado seus nomes, e junto com eles mais uma camada de pessoas, mais alguns prisioneiros. Mas esses dois homens, eles estavam presos porque Paulo havia acabado de libertar uma moça, uma menina, que havia nela um espírito de adivinhação e que por conta disso dava muito lucro aos seus senhores. Então eles
não gostaram da ideia e lançaram Paulo e Silas na prisão. O fato é que durante a noite, esses dois homens, servos do Senhor, missionários do Senhor, Lucas relata isso, porque quem escreveu até aqui foi Lucas. Então Lucas relata o que lhe fora passado, e que perto da meia-noite, esses dois homens, Paulo e Silas, estavam adorando ao Senhor, e de repente houve, o texto nos diz isso, um grande terremoto, e as suas algemas foram quebradas, assim como a de todos os que estavam ali, e as grades daquela cela foram abertas. E o carcereiro, então, com medo de que havia fugido-lhe os prisioneiros, tentou contra a sua própria vida, porque o soldado romano, ele pagava naqueles dias, ele pagava com a sua própria vida, porque ele falhara no seu cumprimento da lei. Então, para não ir à praça pública, para não levar a sua família a se expor, e muitas famílias naquela época também pagavam junto com aquele que iria à execução. Muitas pessoas também eram executadas da própria casa. Outros apenas eram expostas e pagava-se um preço muito alto por aquilo que acontecia ao seu. Então ele, pensando que ele iria para a praça pública, ser condenado à morte em praça pública, ele tenta tirar a sua própria vida, porque ele não queria se expor diante dos seus em praça pública, ele não queria ser vergonha para a sua família. Então Paulo leva-o a entender que todos estavam ali, ninguém havia fugido. Então, no escuro, ele pede a luz, ele pede uma luz para se certificar de que todos os prisioneiros estavam ali. E ele, se certificando disso, ele então é acometido do Espírito de Deus que estava naquele lugar, a entender que era o Deus de Paulo e Silas que promovera tudo aquilo, porque Paulo diz: não se preocupe, não faça isso, não tire a sua própria vida, porque nenhum dos presos fugiram. Ficar pensando aqui, nos dias de hoje, quando se abre uma porta de uma penitenciária, se iriam ficar ali os que estão presos? Entendam, eu não estou falando da pessoa, estou falando da situação, estou usando como referência, para fazer uma analogia, para você pensar. E ele, quando ele vê aquela situação, ele não tem outro pensamento a não ser o Deus de Paulo e o Deus de Silas, que fizeram aquilo com todos que estavam ali. E logo então veio sobre aquele homem o arrependimento. Veio sobre a vida dele o arrependimento. Eu iria trazer um abismo muito grande para a minha casa, para a minha esposa e para os meus filhos, tirando a minha própria vida, ou seja, levar a sua casa também a participar do abismo que ele iria abrir. Todo o sofrimento viria agora sobre aquela casa. Este filho é filho daquele carcereiro lá que fez aquilo. Essa mulher é viúva daquele lá. E a notícia correr na cidade. Imaginam quanto isso não iria ser dolorido para aquela família. Quando eu peco, meu Tiago e Rafael, você sofre as consequências junto comigo, sem ter pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós somos um povo santo e caminhamos em direção ao céu. Lembra lá dos meninos que saem? Lembra de Israel que sai do Egito rumo a Canaã, a
terra prometida, aquilo que Deus havia dito. E no meio do percurso, muitos foram contaminando toda aquela comitiva. E o quanto os que não cometiam aquilo sofreram. O quanto que Israel não sofreu, ao ponto de que nenhum deles da idade maior que saiu de lá entrou, por conta de que não obedeceu ao Senhor. Eles questionavam algumas coisas, mas não colocavam em prática aquilo que eles já tinham conhecimento, ou obedecia aquilo que eles tinham conhecimento. Por isso que eu disse no início, nós nos preocupamos porque não conhecemos a Bíblia por inteiro, e graças a Deus por isso, senão a gente ia achar que a gente era Deus já. Mas esquecemos de praticar o que nós já temos de conhecimento. Então eu quero levar você a pensar só um pouquinho o quanto você tem cavado de abismo e quanto você tem construído de pontes para levar pessoas para Jesus. O quanto você tem facilitado as coisas para a sua casa, para a sua família, o quanto você tem dificultado as coisas na sua casa. Alô? Tem alguém? Oh, achei que eu estava sozinho aqui. Jesus! É só para você pensar o quanto você tem facilitado e o quanto você tem dificultado. Pela ótica humana, nós dificultamos mais do que facilitamos. Que isso, pastor? Que isso? Agora você chutou o pau da barraca mesmo? Você chutou o balde agora de verdade? Vamos lá? Vamos prosseguir aqui. O que aconteceu aqui com este homem? Vamos lá. Você foi chamado para ser pacificador. Paulo e Silas tinham algum motivo para estar cantando? Mas eles também tinham algum motivo para ser chicoteados? É mais fácil apontar o dedo do que trazer para perto. É muito mais simples e mais fácil, porque quando eu aponto o dedo, eu estou dizendo assim, ó, para lá. Eu não quero ter trabalho de andar com ele, de trazer ele para perto, de dizer para ele, de contar a minha história, de dizer para ele que aquilo que ele está fazendo não está certo. Então, quando eu aponto o dedo, é mais fácil eu apontar o dedo e mandar a pessoa ficar longe de mim do que trazer para perto. É o que aconteceu ali no cárcere. Era mais fácil para o carcereiro exercitar a sua função de espancador do que entender o que estava acontecendo, do que entender o que estava acontecendo. Então eu quero levar você a entender esses princípios, ou este princípio. Tenho cavado, tenho construído pontes, ou tenho cavado abismo? Se tenho cavado abismo, qual é o papel agora de volta? Se cavei, e aqui eu posso garantir a você, como eu, você tem cavado abismo, já cavou e tem cavado. Não tem como você se esconder atrás da palavra. É fato isso. Então, quero fazer você pensar, se você é este que tem cavado abismo, em vez de construir pontes e dar liga com Deus, como é que eu faço para fazer agora o caminho de volta? Porque não existe ponte, né? Você foi deixando um rastro de destruição.
Você foi deixando um rastro de destruição. Você não construiu nada que te desse agora a base para você voltar em segurança. Então você precisa da ajuda de Jesus. Você precisa de uma única força, de uma única ajuda, e não é da Enel. Você não precisa de uma eletricidade, de uma força. Você precisa só de Jesus, de ninguém mais. Então eu quero levar você a caminhar com isso. Como que eu faço então, pastor? Primeira coisa, temos que ir para a cruz. Olha o que diz o versículo 25 e 26 do texto que nós lemos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E o quê? Para quem? E os outros presos escutavam. Eu fico imaginando assim, quanto isso foi de importância para os outros presos que estavam ali. Então, perto ou próximo da meia-noite, o Paulo e o Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. O que eu faço então, pastor, para fazer esse caminho de volta agora? Nós fizemos com maestria agora há pouco, adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é. Louve ao Senhor. As coisas estão difíceis, vem pensamentos ruins, vem coisas, pensamentos para fazer o inverso. Comece a adorar, começa a louvar ao Senhor. Nós sempre instruímos as pessoas, quando vem pensamentos ruins, quando vem coisas ruins, bota um louvor. Mas pastor, eu estou na rua. Você tem um celular, bota louvor no seu celular e começa a ouvir louvor, querido. Porque o louvor vai minando a força do inimigo e vai te dando ousadia e poder no Senhor. Mas não, tem pessoas que quando os pensamentos ruins vêm, ela fala: é isso mesmo, eu sou isso mesmo, aquela mensagem de domingo, aquele negócio lá não foi para mim não, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Inverte o negócio, meu filho. Quando você está sendo tentado, inverte, bota louvor, ouça louvor, porque o teu louvor invade o céu e chama o céu a teu favor. Chama o céu a teu favor. Você chama a atenção de Deus. Aquele que chama a atenção de Deus, ele é favorecido pelo Senhor, pela ação do Senhor. Ao contrário também é verdade. E então eles foram presos, açoitados. Pensamento deles poderia ser: estamos que nem batatinha, né? Fritos. Que nem batatinha, fritos. Algemado pelos pés, pelas mãos, num tronco, apanhamos, estamos fritos. Qual que é a possibilidade? Existia algumas portas até chegar à rua? Nenhuma. Olha para o teu irmão e fala assim: o teu louvor quebra todo jugo. Quebra a ação do inferno. Seu louvor invade o céu e vai destronando as hostes do inferno. Porque o inferno não gosta que você louve. O seu louvor vai destronando a ação do inferno. O primeiro ponto aí, está difícil. E até o louvor fala sobre isso, né? Ela Cassiano. Está doendo, louve. Está chorando, louve. Está não sei o que, louve. É alguma coisa assim. Depois você ouve em casa. E aí você vai entender. É adorar a Deus, é adorar ao Senhor. O negócio é difícil, pastor. Adore a Deus como Jó recebeu a notícia ou as notícias de que as coisas não estavam tão favoráveis para ele por conta do que tinha acontecido com seus filhos, com todo mundo, com suas riquezas, com todas as coisas. A Bíblia diz que ele caiu em terra e adorou ao Senhor. Como fazer isso, pastor? Como que eu vou fazer? As notícias eram desfavoráveis daquele homem. Perdeu posse, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu a família, perdeu tudo. E a Bíblia diz que ele se lança em terra
e adorou ao Senhor. Como fazer isso? Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor. É fácil fazer isso? Não, não é, mas é preciso ser feito dessa forma. É preciso ser feito dessa forma. E ele recebe as notícias não eram as piores possíveis. Piores possíveis, mas ele decide adorar ao Senhor, adorar a Deus. Continuando lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer continuamente na sua vida, na sua caminhada cristã, troque as murmurações. Cadê os homens que estão fazendo a humildade? Troque as murmurações pelo louvor. Você que não está fazendo, vai ficar para a próxima. Um dos pecados que impediu Israel de entrar em Canaã chama-se quê? O que mesmo, meus irmãos que estão fazendo humildade? Murmuração. Um dos pecados que impediu Israel de entrar na terra prometida chama-se murmuração. Então está difícil, não murmure, louve ao Senhor, para de murmurar, porque quanto mais eu murmurar, mais eu me afasto de Deus. Quanto mais você murmurar, mais o abismo vai ser maior. Quanto mais você murmurar, mais distante de Deus você vai ficar. Inverte. Inverte. 27 do texto que nós lemos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Paulo gritou em alta voz, dizendo: não faça isso, nem o mal, porque estamos todos aqui. E pedindo luz, saltou para dentro, e todo trêmulo prostrou-se diante de Deus. No versículo 29 tem uma revelação para mim e para você. Quando nós ficamos longe de Deus, ficamos sem a luz de Deus. O cárcere estava escuro, então ele pediu luz. Perto de Deus, eu e você encontramos essa luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para alumiar o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Para que o salmista falou isso? Porque ele precisava andar continuamente na presença de Deus. Ele chama a palavra de Deus como luz para clarear, dar direção, dar entendimento daquilo que ele precisava fazer. E muitas vezes, fugindo do rei Saul, ele precisava desta luz para saber por onde ele tinha que andar para fugir do inimigo. E quando o rei, eu preciso da tua palavra para dirigir Israel. Maridão, você precisa da palavra de Deus, primeiro para você andar no caminho correto e dirigir a sua casa, porque ela é de responsabilidade tua. A palavra é a luz que liberta. Quando este homem, quando ele pega a lâmpada, que ele pede a luz, quando ele pede a luz para entrar, é como se a palavra de Deus fosse revelada a ele. E ele sai dali, daquele cárcere, chama os meninos para fora, e ele diz o que é que eu preciso fazer. Ele estava dizendo assim: eu cavei tanto abismo na minha vida, levei as pessoas a sofrer tanto, eu preciso reparar esse erro na minha vida. Ele deu arrependimento e ele leva os meninos para fora, Paulo e Silas. Ele faz a pergunta de que ele, agora, a pergunta dele, ele estava dizendo assim: eu quero refazer a minha vida, porque o Senhor revelou para ele que aquilo que ele estava fazendo com a casa dele estava errado. Aquilo que ele estava tendo de conduta como pessoa estava errado.
E o Senhor revelou para ele quando ele pega a luz, porque a palavra, ele entendeu a lamparina ali, a lanterna, o farolete, sei lá o que estava lá, o lampião, nos arremete para a palavra de Deus. E quando nós entendemos a palavra de Deus, ela traz clareza sobre o nosso entendimento de que alguma coisa ou muitas coisas, seja lá quantas forem, na minha vida está errado, e eu preciso então fazer o caminho de volta. Mas fazer o caminho de volta sozinho eu não consigo. Sozinho você não consegue. Você vai precisar da ajuda da cruz, do habeas corpus. Vai dizer para você que você está livre. Sabe por quê? Porque mesmo depois que Paulo e Silas estavam na casa desse homem, veio dos magistrados, no versículo 39. É isso? Eles já estavam na casa, eles haviam sido lavados, haviam sido cuidados dos seus ferimentos, havia comido, tinham tomado ali umas dipirona para tirar a dor. Você entendeu? Estavam tranquilos, estavam fora das celas, mas olha o que está acontecendo aqui. 35. E sendo já dia, os magistrados. Quem que é o magistrado aqui, meu advogado? O juiz. Os juízes daquele lugar. Olha lá no 35. E sendo já dia, os magistrados, quem? Os juízes mandaram quadrilheiros, ou seja, 4 soldados, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras: os magistrados mandaram que vos soltasse. Até aqui. Então vamos lá, vamos parafrasear esse negócio aqui. Onde Paulo estava agora, Silas? Na casa do carcereiro, certo? Já tinha recebido a aguinha com salmoura, de pirona, tomado seu banho, tinha um jantar, estava tranquilo. É isso? É isso que o texto fala para mim e para você. Mas eles continuavam sobre o domínio da guarda romana. Por isso os magistrados, os juízes daquela região, manda à casa do carcereiro 4 enviados, dizendo assim: os magistrados mandaram através desses soldados habeas corpus. Já não há nenhuma condenação sobre vocês. O que ele está dizendo aqui? Finalizando o texto: aquele que cavou o abismo, que açoitou, que espancou, que fazia isso com excelência, agora profere uma palavra de bênção para Paulo e Silas. O que está marcado no último, da parte do teu versículo 36? Ide em paz. Os magistrados mandaram soltar. Aonde vocês foram? Está aqui o habeas corpus. Os magistrados mandaram para mim um habeas corpus, e nele está escrito que vocês foram perdoados da condenação que está sobre vocês. Vocês foram perdoados da condenação que está sobre vocês. Traz isso para a sua vida agora. Seria muito simples você receber o perdão e deixar a batata assar na mão de quem foi ofendido. É muito simples, parece, né? Muito simples. Você se arrepende, recebe o perdão, e a batata fica onde? Assando? Na mão do ofendido, ou na mão daquelas que você levou para o abismo junto com você, na mão dos outros. Agora eu saio tranquilo, já não é mais das minhas ou minha
responsabilidade do que você está passando, se esquecendo de que fui eu que levei isso para aquela situação. E aí, depois que ele recebe o perdão, ele declara para aqueles dois homens: vão em paz. A Bíblia não fala mais sobre esta casa, porque ficou resolvido este assunto naquela casa. Encerrou ali. Aquele carcereiro, ele foi tratado pela palavra, e ele então apresenta a sua casa, a sua família, a solução. A Bíblia não nos relata isso, mas é certo que ele se retrata com a sua casa, ele se retrata com os seus. E muitas vezes nós não fazemos dessa forma, que nós só queremos receber o perdão. Se você foi um ofendido ou um ofensor, é dia de você falar com Deus. Não importa se você ofendeu, não importa se você é um ofendido, o altar, ir até o altar é para todos, porque eu sou um ofendido, eu preciso liberar perdão. Depois nós vamos sair daqui, nós vamos conversar, nós vamos nos acertar, mas preciso deixar aqui, preciso deixar aos pés do altar. Não é no altar, é aos pés do altar. É diferente, tem um significado e um peso diferente. Você precisa então decidir agora. Se você quiser sair daqui levando ainda a culpa de ter cavado abismos, sem deixar nos pés do altar, a decisão é tua. Mas se você quiser sair daqui perdoado, assim como aconteceu com aquele homem, e por conta da atitude dele, imediatamente a sua casa foi alcançada. Talvez aconteça o mesmo que aconteceu com ele na sua vida. Imediatamente as feridas serão tratadas e cicatrizadas. Mas pode ser que elas levam um tempinho até tudo sanar. Isso é o tratar e o trabalhar de Deus. Isso é o Senhor levando o bálsamo, tratando as feridas, curando-as até levar ao ponto da cicatrização. E isto, quando isso acontece, você não sente mais dor e pesar porque foi ofendido. Traz agora refrigério. E você também, que foi ofendido, precisa decidir deixar isso nos pés do altar, liberando o perdão, para que essa pessoa também receba o perdão de Deus e a vida dela continue segundo a vontade de Deus. Você não pode carregar um defunto com você. Não perdoar é carregar defunto com você. Eu quero deixar para você. Gostaria que toda a igreja fechasse os seus olhos. Toda a igreja. Para você decidir. Para você decidir. É você quem decide. Lembre-se que a decisão foi do carcereiro. De levar o perdão e apresentar o perdão e apresentar Jesus, a solução para a sua casa. Se o problema dele fosse só no cárcere, ele teria resolvido ali. Mas o problema dele não foi só no cárcere, o problema dele se estendia para a sua casa. Princípios morais não fica só em você. Imoralidade não fica só em você.
Pecado não fica só em você, atinge outros também. Então você precisa resolver primeiro você com o Senhor, e a partir daí levar isso até aonde for preciso ser levado. O que você decide hoje? Deixar preso no cárcere ou liberdade? Deixar na prisão ou levar isso, soltar isso do seu coração que está fazendo mal para você? Existem pessoas que não conseguem, existem pessoas, existem famílias que são aprisionadas nas questões de relacionamentos, problemas do passado. Por isso tem pessoas que não conseguem prosseguir. Parece que a sua vida é impedida até de prosperar financeiramente, porque ela está presa a uma situação. Talvez seja essa a sua história, presa a uma situação de muitos anos atrás. A sua vida está travada, você não consegue, você até sorri, mas é um sorriso que não te traz alegria. Você até sorri, mas é um sorriso que não te traz alegria. É um sorriso apenas mecânico, não te traz paz, alegria. Não é um sorriso de alegria e de contentamento. Se você se encontra dessa forma, eu te convido, toda a igreja de olhos fechados, eu te convido a você sair do teu lugar e vir aqui, ó, aqui junto comigo, ó, vem cá. Bem-aventurado sois vós, pacificadores. Bem-aventurado sois vós, pacificadores. Pois esses serão conhecidos, chamados filhos de Deus. Aleluia. Guarda isso no teu coração. Ninguém joga pedra em pé de árvores que não produz fruto. Guarda isso no teu coração. Ninguém joga pedra em árvores que não têm fruto ou que dá fruto. Só recebe pedrada árvores que produzem bons frutos. Vou exemplificar para você entender. Quando você passa no meio da estrada, em algum lugar, tem um pé de laranja. Muda fruta que você gosta e não tem frutos, você nem olha para ela, porque não tem fruto. Mas quando você passa perto de um pé de fruto que você gosta e tem ali frutos bonitos, e eles estão no alto, fora do seu alcance, a primeira coisa que você faz é olhar para os campos e ver se tem pedras, alvo, para você jogar nessa árvore para apanhar os frutos. Então guarda isso no teu coração. Não julgue aqueles que estão levando pedradas. Não julgue. Não julguem quem está jogando pedra. Todos eles um dia serão construtores de pontes, assim como eu e você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Jesus, pelas tuas misericórdias, porque sem elas, Senhor, já teríamos sido consumidos
pessoas que entenderam a mensagem e aqui na frente vieram, sobre esses que entenderam e sentados ficaram, sobre esses que não entenderam, mas o Espírito do Senhor, como diz Jesus, vos fará lembrar daquilo que eu tenho ensinado, porque nenhuma mensagem ela não deixa de produzir fruto. A palavra do Senhor, o profeta Isaías diz que a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo para a qual ela foi lançada. Então, em nome de Jesus, a tua palavra é a verdade. Então, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esses que vieram à frente, guarda-os, guarda-os. Foram homens e mulheres que decidiram mais não carregar esses botões, fechar agora o abismo. Por isso, fortaleça-os na fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva-nos de volta para casa, Senhor. Cuida do nosso trajeto para casa. Livra-nos, Senhor, do homem mau, do motorista imprudente, do ladrão, do assassino. Dê-nos o almoço, Senhor, em família abençoada, aqueles que vão poder se reunir com a sua família. Deixamos, Deus, no altar do Senhor todas as culpas. A cruz é o caminho. Dê-nos uma semana de paz. Paz que diz a tua palavra que excede todo entendimento, transcende o entendimento humano. É dessa paz que nós precisamos, em nome de Jesus. E os que creem diz